Olá, turma lá do grupo Reflexões por um Dia Feliz, lá do WhatsApp, pessoal do canal Wanda Barros no YouTube. Aqui estou eu novamente para darmos continuidade à exploração do Cirurgia Moral, um livro que é de minha cabeceira, do João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin, que nos dá lição de vida toda a cada capítulo. Puxa a nossa orelha, faz um carinho, mas nos fala o que precisamos ouvir. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo de número 28, cujo título é A Ninguém Desprezes. E ele começa assim: cada criatura tem seu valor específico nas linhas da própria vida. Não deves desprezar alguém por estar fora da tua amizade. Existe, bem sabes, uma harmonia em toda a criação. Melhor é colaborares, vivendo em harmonia contigo mesmo e com os outros. Observa a natureza, estuda todos os reinos que compõem essa lavoura imensa do Senhor e notarás o intercâmbio permanente entre eles. Numa convivência fabulosa de todos os estados da matéria e do espírito. São laços que se interligam por onde passa a seiva da vida, que pulsa em todo o universo. Pessoal, essa leitura de hoje, ela é tão linda, ela fala tanto da natureza que hoje está sendo tão maltratada, né? Que a gente vai se emocionar, eu tenho certeza disso. Porque ela toca numa situação que a gente está vivenciando todos os dias, que é a destruição do planeta. E essa leitura de hoje, ela se refere ao desprezo, um termo geral. Desprezar o irmão, desprezar uma planta, desprezar um animal, desprezar um ser vivo. Ela nos mostra o quanto é dolorido e é comprometedor essas nossas atitudes. Vamos continuar. Os animais andam em rebanho, os peixes em cardume, os pássaros em bandos, os índios em tribos e os homens em sociedades. Verdade essa que não pode desfazer. Deus criou as leis para sustentar o que fez em sintonia com o amor. Olha as 4 letrinhas aparecendo aqui. Nós é que vamos desprezar uns aos outros. Por simples orgulho, diferença de posição, que podem ser mudadas a qualquer hora. A matéria do complexo humano é igual em todos. A diferenciação está na vibração que cada alma possui no seu próprio corpo. Nós estamos vivendo, e vai se agravar bem mais no próximo ano, essa questão política no país, né? A divisão. Hoje o nosso país tem duas, é dividido ao meio, né? E muitas famílias desfaceladas, porque não seguiu o desejo do outro, deixou de ser família. Isso aconteceu e isso é fato no nosso país, infelizmente. Então, precisamos entender o que João Nunes Maia nos fala em relação a essa leitura de hoje. A ninguém desprezes, nem por orgulho, nem por condição social, nem por posição política, nem por ter terminado um relacionamento, agora não quero mais saber, fulano pode morrer, não me interessa. Que isso, gente? Para que tanto ódio? Para que tanto desprezo? Isso não leva a lugar nenhum. Não é verdade? Isso não leva a lugar nenhum. Ah, meu irmão não reza a mesma cartilha que eu quero saber dele, ele que se dane para lá. Né?
Meu vizinho não tem condição social nem financeira que eu tenho, por que eu vou me misturar com ele? Enquanto a gente vê que a natureza, os animais, eles andam juntos, os peixes em cardume, os pássaros em bando, os índios em tribo e nós, os homens, em sociedades, entre aspas. Desde que a gente vista a mesma marca, frequente os mesmos ambientes, tenha um carro parecido com o dele, tenha uma condição melhor, acessível, igual a deles, porque se a gente tiver menor, já não fazemos parte da tribo deles. Né? É bem assim. É dolorido? É, mas é uma realidade. Quantas vezes olhamos um irmão nosso com desprezo porque ele está mal vestido, porque ele está com mau cheiro, porque ele está com uma doença contaminosa, porque ele tá jogado num canto, porque ele mora na palafita, porque ele mora na periferia, porque ele mora num condomínio de pobre. Isso no mundo todo. Infelizmente, essa divisão é no mundo todo, é no todo o planeta. Eu costumo dizer que nós andamos em tribo, mas em tribos compatíveis. Se não tiver compatibilidade em todos os sentidos, não faz parte da minha tribo. É desse jeito, meu povo. Continuando. O sangue que corre nas veias de um bugre é o mesmo de um nobre, de um índio ou de um sábio. O líquido rubro que irriga o corpo de uma pária é o mesmo de um santo. Para que o orgulho? A prepotência dos homens é motivada pela falta de conhecimento dos segredos de Deus e das leis que comandam toda a criação. Atentamos para esse parágrafo. A prepotência dos homens é movida pela falta de conhecimento dos segredos de Deus. E aí eu bato naquela tecla. Estudar, falar, orientar, cobrar, não significa que tu tens o segredo de Deus no teu coração. Então, antes que a gente faça esse movimento todo externo, volto a dizer, façamos o nosso movimento interno, a nossa mudança, para quando nós estivermos em algum lugar conversando com alguém ou orientando, a gente não esconda da gente mesmo a vergonha que a gente está, porque nós sabemos que nós não praticamos aquele ato, porque nós escondemos de todos, mas de nós não conseguimos esconder as nossas faltas e os nossos malfeitos. Não conseguimos. Nós camuflamos, mas nós não escondemos. De nós, não. Jamais. Ainda bem, né? O que ajuntas em demasia em bens terrenos e ouro, não podes levar quando abandonares o corpo de carne. Isso é fato. Meu avô dizia que caixão não tinha gaveta. O túmulo é uma alfândega diferente. Somente admite a passagem do espírito, com a consciência carregada de seus próprios feitos. A matéria fica como herança para os que ficaram, muitas vezes iludidos da mesma forma. A matéria e as heranças são tão complicadas que às vezes dá até morte entre a família. Né? Tão contaminada de energia negativa que tem as coisas materiais, nós não somos proibidos de ter coisas materiais, gente, por favor. Mas precisamos saber como usá-las. Essa que é a questão. Como utilizar essas coisas que adquirimos. E a quantidade. Essa é a questão. Viver bem, viver tranquilo, viver confortavelmente, não é pecado.
Não é errado. Errado é como nós colocamos essas situações em primeiro lugar, às vezes até acima de outras pessoas. A simulação completa da lição é demorada. O Espiritismo é a religião que tem maiores probabilidades de explicar aos encarnados a realidade do além-túmulo. Aqueles que conhecem a verdade se libertarão com maior facilidade das engenhosas sombras que escurecem as consciências dos homens. Facilita, o quanto puderes, a convivência com os outros, pois essa é uma ciência de muita profundidade. Já imaginastes viver em uma casa, cidade ou país sozinho? Eu não suporto viver só. Eu preciso estar com as pessoas, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, me sociabilizar. Solidão não nasceu para ninguém, não devia nem existir. Só de pensares, tua posição íntima muda no que se refere ao teu relacionamento com os semelhantes. Só em pensares em viver sozinho, a tua disposição íntima já muda. As letras compõem o entendimento. Se quiseres separar uma das outras, cada qual tomando rumos diferentes, não comporás as frases nem o livro. Cada ser humano é, pois, uma letra do grande alfabeto divino que, juntadas por Deus, compõem o livro da vida, na harmonia que o Senhor deseja. Desligadas, tudo fica sem sentido, sem expressão e sem amor, principalmente sem amor. Dá valor necessário a tudo que existe, que receberás de volta o mesmo que ofertastes. Iluminado pelo enriquecimento do teu amor, imprimiu. Dá valor necessário a tudo que existe, que receberás de volta o mesmo que ofertares. Iluminado pelo enriquecimento que teu amor imprimiu. Se começares a viver em harmonia com as coisas, com os teus irmãos e com Deus, alcançarás a verdadeira felicidade, mesmo vivendo e respirando na atmosfera do mundo. A ninguém desprezes. Ama a todos na conjuntura que o teu coração determinar. A assimilação completa da lição é demorada. O Espiritismo é a religião que tem maiores probabilidades de explicar aos encarnados a realização do além-túmulo. O Espiritismo é a boa nova, é uma doutrina que consola, que acalma, que acalanta, que dá certeza de que nós estamos aqui melhorando cada dia um pouquinho mais. Uns mais rápidos, uns menos rápido, né? Mas cada um no seu tempo. Nós só precisamos aprender a aproveitar essa oportunidade. Quando a dor vier, seja de que lado for, ore, não murmure blasfêmias. Agradeça, se possível, a lágrima que desce dos olhos, o sorriso que se apaga, a dor que flagela. Tudo isso, quando a gente olha com o olhar de amor, de benevolência, a gente cresce espiritualmente. E crescer espiritualmente quer dizer caminhar com o Cristo, em Cristo e para o Cristo.
Gente, essa leitura, ela mexe muito comigo. Como ele fala assim, para que orgulho, prepotência? A potência dos homens é motivada pela falta de conhecimento dos segredos de Deus e das leis que comanda toda a criação. A matéria do complexo humano é igual para todos. A diferenciação está na vibração de cada alma, que cada alma possui no seu próprio corpo. Maravilhoso esse ensinamento, né? Hoje, João Nunes Maia acariciou o nosso coração, né? Com essas informações tão necessárias, né? Quando ele pede para você observar a natureza, estudar todos os reinos que compõem a lavoura imensa do Senhor, que a gente vai notar o intercâmbio permanente entre eles, numa convivência fabulosa de todos os estados da matéria e do espírito. São laços que interligam por onde passa a seiva da vida, que pulsa em todo o universo. E assim, emocionada, nós encerramos o nosso encontro de hoje e vamos repensar, vamos analisar, vamos refletir, para que possamos fazer o nosso coração se alegrar em Cristo. Muito obrigada pela companhia, não deixe de dar o seu like, fazer seus comentários, dar sugestões e, se possível, se inscrever no canal. Nós já estamos em 37. Eu estou tão feliz, tão grata, porque eu sei que eu estou, pelo menos, tentando transmitir para vocês o que essa obra nos pede. Fiquem todos com Deus. Que Maria Santíssima cuide de todos nós. Até a próxima.